5 ativos para você receber mais de 1% ao mês em dividendos. Será que é possível? Sim ou não? Mito ou verdade? Meu nome é Guilherme Córdoba e eu sou consultor de um dos maiores bancos aqui no Canadá. E se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal, solta o like e ativa o sininho também para você receber todas as notificações quando eu postar aqui alguma coisa. Então já vamos aí, editora, solta a vinheta. Galera, antes de tudo, vamos entender então primeiro o que é dividendo, tá certo? Dividendo é a distribuição dos lucros que o fundo ou a empresa tem. Então, dito isso, a gente tem que prestar atenção nos dividendos falsos, tá certo? E se você quer entender um pouquinho mais, eu vou deixar um card para vocês aqui, tudo sobre dividendo falso, tá certo? Se você quer se aprofundar mais, visita aqui esse vídeo que você vai aprender muita coisa. Mas basicamente, para introduzir para vocês aqui, é basicamente que muitas empresas ou fundos, eles fazem uma distribuição não recorrente, ou seja, não costumeira, né, de um dividendo mais alto, tá certo? Muito para ludibriar o investidor. E aí que mora o problema. Então, você tem que entender da onde vem a receita, da onde vem o lucro da empresa, se é que ela está dando lucro. Então, quando você vê uma empresa que está pagando muito dividendo, está com um dividend yield muito alto, desconfie e entenda o porquê que está pagando muito alto. O fator dividend yield é preço sobre o dividendo, tá certo? Quanto que o dividendo está pagando em relação ao valor unitário. Então, se você tem um dividendo, uma empresa que está pagando dividendo de R$1 por ação e a cota dela é R$10, você tem um dividendo de 10%, tá certo? Então, basicamente, dois fatores que são influenciáveis são justamente o valor da cota, né? Se o dividendo se mantém, mas o valor da cota sobe, o dividend yield vai diminuir, porque agora o valor da cota está mais caro. São R$1 por 20 agora, então vai cair para 5%. O oposto também é válido, né? Então, se você tem aqui o mesmo R$1 de dividendo sendo pago todo mês e aí a cota cai para 5%, né? Você vai aumentar mais ainda, vai subir para 20%, entendeu? Então, temos que entender esse fator. O outro fator é o oposto, né? O dividendo. O dividendo ou subir ou descer e a cota ou subir ou descer. Então, tem que entender essa dinâmica aí para você não ser confundido. E, galera, uma classe excelente de ativos que são boas pagadoras de dividendos são justamente os fundos imobiliários, que eles foram criados exatamente com essa proposta, essa premissa de distribuição de lucro. É por isso que se chama fundos imobiliários, né? Exatamente, tem uma distribuição de 95% dos seus lucros ao acionista. E alguns dos fundos que costumam, né, pagar bastante dividendo para você é justamente os fundos de papéis, tá certo? E os fundos de papéis, eles costumam, diferentemente dos fundos de logística, eles distribuem a inflação para você, tá? O fundo de logística, ele carrega a inflação para você lá no futuro e distribui isso com o reajuste dos contratos, pela inflação e tudo mais. O fundo de papel não. O fundo de papel ele distribui para você a inflação hoje, a inflação agora, tá certo? Porque os CRIs eles são corrigidos pela inflação, pelo GPM ou pelo IPCA ou qualquer outro índice que eles estejam utilizando no CRI. Então ele distribui para você. Então, em altas de inflação como está sendo agora, você tem, né, os fundos aí pagando altíssimos dividendos, principalmente os fundos de papéis, e o logístico ali em média de 0,6%, 0,7%. Então, todos os fundos que eu vou trazer para vocês aqui são sim fundos de papéis. E o primeiro vai ser o HCTR. Hoje, ele está basicamente 66% dos seus ativos investidos em papéis e outros 20 e poucos por cento ali em outros fundos, tá certo? O HCTR está pagando aí, né, em 2021 mais ou menos 1,60 por cota e dá mais ou menos pouco mais de 1,3% de dividend yield por ação, tá certo? Então, é um fundo aí que está pagando um dividend yield bem alto também, bastante alocado em outros fundos e também em fundos de papéis, tá certo? Tendo aí, então, uma diversificação, vamos dizer assim. E o fundo aí tem um patrimônio líquido também crescendo bastante forte, bastante receita, bem alocado e está crescendo bastante nos últimos tempos também. Mas assim, é um fundo que faz muita emissão toda hora, crescendo muito, é bem arriscado, os relatórios são complicados, então não se ludibrie também por conta disso, que era o que eu comentei anteriormente. Tente entender, se você não entende, não investe, é simples assim. E galera, se você está gostando do vídeo até agora, já solta o like aqui, não esquece de soltar o like, ajuda o canal demais aqui, muito obrigado
pela sua contribuição. O segundo ativo é o CPTS, tá certo? Um fundo da Capitania Securities também, pagando aí $1, né, R$1 na verdade, de dividendo, então em torno ali mais ou menos de 1,05 de dividend yield. O valor da cota está em 97, 90 alguma coisa, tá certo? E o dividendo aí, basicamente, bem constante ao longo do tempo, tá certo? Esse ano inteirinho aí pagando em torno de R$1 por ação, então nos mesmos patamares também, desde o início de 2021, ele não sai muito do lugar, né? Sempre ali mantendo a constância de mais ou menos 1%. Agora o IRDM, né, o queridinho da galera aí, muita gente investiu, mas o fundo caiu muito nos últimos tempos, né, aumentando aí, então o dividend yield, mas a gente tem que lembrar que a rentabilidade ela veio caindo, né, o rendimento ele veio caindo, bateu ali sua máxima de 1,60, né, no meio do ano ali, um pouco mais no início do ano, e agora já está batendo 1,05, né, então dividend yield pouco mais de 1%, 1,08. E aí a gente tem que entender que o IRDM é um pouco, eles fazem muita mudança de carteira, roda muito. Então eu sou mais como trader, eu não gosto muito dessa mentalidade, porque os fundos imobiliários, a ideal é gerar renda, né? Não é para ficar fazendo trade com essa gestão ativa e tudo mais. Tem muita gestão ativa que não consegue bater nem índice, né? Então tem que ter muito cuidado quando você escolhe aí essa gestão ativa, né? Tem alguns ETFs também, tem muito esse problema, então presta atenção. O número 4 vai ser o TORD11, né? O Tordesilhas, que é um fundo até relativamente novo também, foi lançado aí em 2020, né? Tá pagando aí um dividend yield de 1,51%, incríveis 1,51%. Fez uma distribuição recorde de 20 centavos por ação, tá certo? E aí, elevando então o seu dividend yield para patamares absurdos, né? 1,5%, muito top. Mas aí a sua cota também aumentou muito nos últimos tempos, né? Saiu de 7 e pouco ali para quase 10, patamares de 10. Então, esses 20 centavos aí, né, por cota, então faz a equivalência de 1,53% por ação. Então, sendo aí um fundo bem elevado, mas bem arriscado, muito novo, então tem pouco histórico, tenha cuidado. E por último, então, o BARIGui, ou BARI11, tá certo? BARI11. É um fundo que tem muita alocação em fundos de papéis, né? Mais de 80% está alocado em papéis, em CRIs, né? É um fundo que a cota hoje está batendo aí 101 por ação, beleza? E o dividendo está em 1,15 por ação também, então ele batendo um dividend yield de mais ou menos 1,13%. É um fundo que eu particularmente gosto muito, tá certo? Muito crescente, patrimônio líquido crescente, boas aquisições, boas securizadoras, bons CRIs, eu gosto bastante da gestão deles. E aqui vão então 5 ativos para vocês ganharem acima de 1% aí, né, para conseguir corrigir a inflação. E como eu falei para vocês, né, eles distribuem a inflação para você. Quanto mais a inflação subir, mais vocês ganham com esses fundos. Então, prestem atenção nesses fatores. E é muito por isso que esses fundos estão aí com a rentabilidade altíssima, né, por conta da inflação muito alta. Então, o IPCA nesses patamares, esses fundos vão ser beneficiados. O GPM alto, eles também vão ser beneficiados. Então, vê aí qual é o índice que os fundos estão mais alocados para você corrigir a sua carteira da forma correto. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado também. Abraço, valeu. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de fundos imobiliários, hein? Não esquece de deixar o like, tamo junto, valeu e é nóis!